E esta luta espiritual não se vence com as forças humanas. Não se vence com eloquência. Não se vence com arma, com porrete, com revólver. Nenhuma arma humana é capaz de vencer o mundo espiritual. O mundo espiritual, nós vencemos e triunfamos sobre esses espíritos malignos com a palavra de Deus, no nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios. Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. E nós vamos, daqui a pouquinho, nós já vamos caminhar aqui na palavra de Deus. Se você não tiver uma Bíblia, quer uma Bíblia, irmão? Não? Amém. Só ouça. Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. O mundo espiritual, ele é invisível, mas ele é real. E por as pessoas não enxergarem com os olhos da carne, muitos não levam a sério o perigo e o risco que estão correndo. Mas nós sabemos, assim como a palavra diz, que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Nós vamos ver aqui na palavra de Deus. E só se vence os demônios invisíveis através da palavra, da oração e do jejum. 3 ferramentas infalíveis para vencer o mundo espiritual do mal. Nós todos os dias enfrentamos batalhas, guerra, mas nós temos a garantia que se a palavra de Deus estiver no nosso coração, nós vamos vencer todas as batalhas, as investidas que Satanás tenta contra nós, no nome de Jesus. Satanás e seus demônios não têm poder, eles têm força. Quem tem poder é Deus, quem tem poder é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus já venceu todos eles lá na cruz. E é isso que Jesus quer, que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. A partir do momento que as pessoas chegam ao conhecimento da verdade, elas são libertas, elas são livres da escravidão a qual elas vivem. Escravas pela falta do conhecimento. É o conhecimento da palavra de Deus e a prática dela que coloca a pessoa em liberdade. Jesus já fez tudo por nós, pelas pessoas. Só que as pessoas que não entenderam, não ouviram o evangelho puro e cristalino que nós estamos ouvindo agora, elas estão presas nas trevas, sem saberem para onde ir. Ah, pastor, mas eu sei, eu saio daqui, eu vou para a minha casa, saio da minha casa, vou para o meu trabalho. Quem é que dirige os passos do homem de Deus? O Espírito Santo. E quem dirige os passos do homem do mundo? Não é Deus. Nós sabemos que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quem nos dá a direção todos os dias, o rumo que temos que tomar é o Espírito Santo. Ele foi enviado pelo Senhor Jesus para nos ajudar. Enquanto estivermos aqui na terra, nesse planeta Terra, o Espírito Santo está conosco. Vai chegar um dia que o Espírito Santo não vai mais estar aqui na terra. E aí vai ser o caos. Porque ele resiste ainda. Mas no dia que ele for tirado da terra, aí vem o caos. Aí não tem mais ninguém para socorrer as pessoas aqui na terra. Nós já aprendemos que nós temos 2 intercessores. O Espírito Santo aqui e Jesus lá nos céus. À destra do Pai, intercedendo por cada oração que fazemos, no nome de Jesus. Efésios capítulo de número 6, versículo 10 em diante, a palavra de Deus começa nos falando nessa noite
assim. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Dá um tempinho aqui. Aqui a palavra começa dizendo para que nós nos revistamos do poder de Deus. E que poder é esse? A palavra do Senhor. Quando nós estamos aqui ouvindo a palavra e guardando no nosso coração, dando crédito para ela, nós estamos nos revestindo espiritualmente. Nós estamos nos armando espiritualmente para a batalha que enfrentamos todos os dias no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele precisa ser rompido através da nossa fé e das nossas orações em nome do Senhor Jesus. O mundo espiritual, se Deus abrir os seus olhos espirituais, você vai ver que é como se tivesse fechado o espaço aqui de mosquitos, que você não vê o teto, é mosquitos. Fechou tudo o teto, você não vê esse teto branco, só vê escuro. O mundo espiritual é assim, de tantos espíritos malignos que tem no mundo espiritual. Eles são milhares. São anjos caídos, que se tornaram demônios por causa da desobediência. Por isso que a palavra de Deus chama a todos para obedecerem a sua palavra, depois que tivemos o conhecimento em nome do Senhor Jesus. Revestivos de toda a armadura de Deus, que nem a palavra diz aqui, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Veja que o inimigo, ele arma cilada para nós. Astutas ciladas, ele está armando todos os momentos. Só que quando nós temos o Senhor Jesus na nossa vida, nenhuma dessas ciladas, ele vai conseguir que nós venhamos cair nelas. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos alerta para que nós vigiemos e jamais vamos dar brecha para cair nas mentiras desses espíritos malignos. Nós temos que vigiar. E o Espírito Santo alerta, irmãos. Por isso que nós temos que ter a prática de ler a Bíblia, ter uma vida de oração com Deus, para sermos sensíveis à voz do Espírito Santo. Não pense que o Espírito Santo vai falar ao seu ouvido. Não. Quem fala no ouvido são os espíritos enganadores. Eles trazem na mente os pensamentos errados, pensamentos de derrota, pensamentos de medo, de insegurança, de fracasso. Eles vão sempre sugerir na tua mente que você não vai conseguir, que Deus não te ouve as tuas orações, você é incapaz de orar e Deus te ouvir, e você serve a Deus por interesse. Se você deixar, tudo engano e tudo mentira. O Espírito Santo fala com o povo de Deus, com os filhos e as filhas de Deus, aqui no coração. O diabo não tem o poder de falar no nosso coração, só o Espírito Santo. A mente é enganosa, não tem que dar trela para a mente. A palavra de Deus manda nós santificarmos os nossos ouvidos, santificar os nossos olhos, ter muito cuidado para onde estamos olhando, porque a candeia do corpo é os nossos olhos. Se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo terá luz. Mas se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo é tenebroso. Quem disse isso foi Jesus, lá em Mateus 24. Temos que pedir ao Espírito Santo que santifique os nossos olhos, nossos ouvidos, para não ouvir qualquer coisa. Não ouvir besteira, não ouvir palavrões, não ouvir
mentiras, não concordar com papos furados. Nossos ouvidos são limpos pelo Espírito Santo, esterilizado para que nós possamos ter uma mente limpa, assim como a mente do Senhor Jesus. O Paulo, ele diz que a nossa mente tem que ser igual à mente de Cristo, no nome do Senhor Jesus. Irmãos, ser cristão fiel, ser cristão verdadeiro, não é para muitos não. Tem um título de crente, qualquer um diz que tem um título. Ah, mas eu vou na igreja, eu sou crente. Até o diabo entra na igreja, irmão. O diabo, ele entra na igreja, incorpora no carnal e ele está lá dentro da igreja. Não é porque vai na igreja que está salvo. Não é o templo, não é essas 4 paredes, não é uma placa, o nome que está escrito ali, Comunidade Viva Esperança, que vai salvar, não. A nossa salvação depende de cada um de nós, a nossa fidelidade, a nossa responsabilidade espiritual é o que vai nos salvar em nome de Jesus. A partir do dia que eu entreguei minha vida para Cristo, eu passei a ter responsabilidade espiritual para zelar pela minha salvação. Ninguém salva ninguém. A salvação, ela é individual. Se o cara não quer ir, minha esposa não quer ir para a igreja, eu também não vou. Espera aí, você quer salvar a sua alma? Ou quer morrer os dois abraçados e perder a salvação? Se ela não quer, ou se você não quer e ela quer, cada um vai buscar individualmente, meu irmão, em nome de Jesus. Mas Jesus morreu para isso, para perdoar os nossos pecados e já está preparado o nosso lugar no reino dos céus, em nome de Jesus. Tem um texto lá em Oséias, não é para ir lá não. Oséias capítulo 4, versículo 6, isso está lá no Velho Testamento. Lá o profeta, ele diz que o povo perece, o povo morre, porque lhe falta o conhecimento da verdade, da palavra de Deus, no nome de Jesus. Assim Jesus fala em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. É a palavra que tem o poder de entrar no coração através do Espírito Santo, e o Espírito Santo abre os olhos do entendimento, a pessoa entende a necessidade que ela tem de entregar a sua vida para Jesus. O Evangelho não é religião, o Evangelho não é fanatismo, o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê no que Jesus fez na cruz, em nome de Jesus. É isso, o Evangelho é isso. É o poder de Deus para salvar todo aquele que crê no Senhor Jesus. Amém, irmãos? Olha o versículo 12, queridos. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui o Paulo citou quatro categorias de espíritos malignos. E aí ele diz aqui, a nossa luta não é contra as pessoas, contra os seres humanos. A nossa luta é no mundo espiritual, a batalha é no mundo espiritual. Não temos que temer do homem. O homem não pode matar a alma. Nós temos que temer aquele que mata a alma e o espírito. Que é o nosso Deus, nós temos que temer a ele. Então aqui o Paulo diz, a nossa luta é contra principados, potestade, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade. Sabe o que é isso, irmão? São demônios que trabalham inventando mentira, inventando doenças nas pessoas, sendo que Jesus já levou com ele todas as doenças, as dores e enfermidades, e pelo seu sofrimento, as suas feridas, nós já fomos curados. Percebe que é questão de entender e assumir a nossa posição como verdadeiros cristãos. Se eu já fui, eu não vou ser curado, eu já fui, ele antecipou a nossa cura, a nossa libertação. Aí a pessoa anda com medo, é um pânico que não,
ela tem medo de tudo, não dorme porque só dorme se a luz estiver acesa. Está repreendido isso em nome de Jesus. Depressão, pânico, angústia, tristeza, tudo isso é espiritual que tem que mandar embora. Tem que aceitar nenhum mal da nossa vida, não. Nós temos que resistir ao diabo todos os dias. E ele tem que fugir, levando o mal dele em nome de Jesus. E aí o 13 ele diz: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, fica firme. Ou seja, tomai a armadura de Deus. Que a armadura de Deus é essa, pastor? A palavra. Quando você recebe a palavra de Deus, você guarda no coração, você fica firme. Você está preparado para a batalha. Você está preparado para a guerra. Por que é que o inimigo ele é astuto, irmãos? Ele trabalha para que você não ore. Ele vai fazer de tudo para que você não venha à igreja, para que você não renove a sua fé ouvindo a palavra de Deus, para que nós não oremos em concordância, juntos, unidos no mesmo espírito, na mesma fé e na mesma união. Ele vai sempre fazer alguma coisa para impedir que você venha unir os membros do corpo de Cristo. Porque ele sabe que a igreja de Cristo, quando ora, a derrota dele é certa em nome de Jesus. Então, todos precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos estar unidos em oração, unidos na palavra, um fortalecendo o outro, em nome de Jesus. Andar juntos, de mãos dadas, e não deixar ninguém para trás, em nome de Jesus. Amém, queridos? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau. Só se vence o dia mau com oração e a palavra de Deus. O dia mau, ele vem. O dia mau, ele vai bater na porta. Posso entrar? Se nós ficarmos de boca fechada, ele entra. Mas se a porta estiver fechada, você vai repreender ele dali mesmo para fora, em nome de Jesus Cristo. Não permita que ele entre na sua vida. Eu venho aqui, inimigo da sugestão. Você está doente. Ele coloca desânimo, coloca frieza, né? Ou ele vai enviar alguém para te atrapalhar. Ele vai fazer alguma coisa para atrapalhar a tua vida, para que você não tenha esta comunhão com a igreja. É aí onde entra o quê? Vigiar e orar. Em nome de Jesus. E aí no 14 ele diz, estais pois firmes, tendo cingido os vossos lombos, vosso entendimento com a verdade, com a palavra de Deus. Vestindo a couraça da justiça e calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, a palavra de Deus. Satanás, ele lança dardos. É invisível, isso é espiritual, ninguém vê. Mas ele lança. Mas se nós estivermos revestidos com a palavra de Deus, esses dardos são apagados. Eles não chegam a tocar em nós, eles apagam. Como se você pegasse uma brasa e jogasse na água. Ela se apaga imediatamente. Não tem poder para nos atingir. Mas se a gente abrir uma brecha, esse dardo vai passar. Então o segredo é estar com a palavra de Deus no coração. Ouvir, ler, meditar e praticar em nome de Jesus. Ouvir, ler, meditar e praticar. 4 passos que nós temos que dar sempre para que o inimigo não nos atinja com os dardos inflamados dele, no nome de Jesus. Graças a Deus. E aqui ele diz também no versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a palavra. A palavra é Deus, a palavra é Jesus, o verbo vivo, Jesus. Lá em João capítulo 1, versículo 1, ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo é Deus, palavra, verbo, palavra, Jesus. Quando eu estou com a palavra no meu coração, Jesus está comigo.
nenhum mal me sucederá. Demônio nenhum quer saber nem de olhar você de longe, muito menos de perto. Em nome de Jesus. Lindo! Maravilhoso! É assim, irmão. E o Evangelho de Cristo é isso, o poder de Deus para ensinar as pessoas como ela tem que se defender do mal. E não aceitar nada de ruim na nossa vida, porque o Senhor Jesus já sofreu no nosso lugar. É esse revestimento espiritual que nos dá força para seguir adiante. Toma posse do que é nosso, da vitória, no nome do Senhor Jesus. A vitória é nossa, a derrota é do diabo, está repreendido em nome de Jesus. E aí, no 18, olha o 18. Eu falei até o 18. Orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito Santo, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, na nossa oração, nós temos que suplicar diante de Deus, clamar, gritar diante de Deus, se for o caso, agonizar diante de Deus, pedindo socorro e refrigério. Não só pela nossa vida ou pela nossa família, mas por toda a igreja, nós temos que orar. Todos os dias que nós entramos em oração, nós temos que lembrar, orar por todos os nossos irmãos em Cristo, em nome de Jesus. Nós não sabemos o que algum está passando, mas através da nossa oração, Deus está dando livramento, Deus está dando socorro que aquela pessoa precisa, através da nossa oração. Um vai fortalecendo o outro, vai cobrindo o outro com os cuidados de Deus, e assim nós vamos seguindo adiante, de mãos dadas, até chegar no reino dos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Só para encerrar, irmãos, nós vamos aqui em 2 Pedro, lá no final, 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, e nós vamos fechar aqui, encerrar aqui, e nós vamos orar em nome de Jesus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Diz assim, ó, 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Ou seja, a palavra de Deus não foi produzida por homem. Ela foi escrita por homem, mas a palavra foi dita através do Espírito Santo, e os homens de Deus escreveram, passaram para o papel. Foi tudo através de revelação. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados por quem mesmo? Pelo Espírito Santo. Esta palavra foi escrita através dos nossos irmãos, mas quem revela? O Espírito Santo de Deus, que aqui está em nome de Jesus. Amém, queridos? Feche a sua Bíblia.